Pronto, estamos gravando finalmente, Leide! Saudações encantadas do mundo mágico das histórias. Nós estamos aqui hoje, no dia 20 de março de 2019. Esse dia lindo, tá uma manhã linda por aqui. Aí, tá bonito o dia, Leide? Lindo! Ah, é presente pra gente, né? Não que a chuva não seja um presente, né? A chuva é presente, todos os climas são, né? A gente é que tem mania de selecionar. Mas a gente fica mais feliz com o dia ensolarado, né? É verdade. Facilita, né, o nosso trabalho. E hoje, nesse dia especial, eu convidei algumas alunas da minha tribo para celebrar esse dia nosso, Dia Internacional do Contador e da Contadora de Histórias. Eu convidei as minhas alunas queridas, as fadinhas da minha tribo, para a gente presentear o mundo com as histórias. O plano era fazer lives em dupla, só que às vezes a gente planeja e as coisas saem muito melhor do que o planejado, né, Leide? Olha o É telefone. assim. Aí, ó, cenas da vida real. E aí, o que aconteceu? A conexão está muito instável e a gente não conseguiu fazer a live em dupla. A Leide eu tinha até falado para a Leide contar lá no Facebook dela e depois a gente compartilhava, mas não deu muito certo. Mas, enfim, a gente tem a tecnologia e tem N possibilidades. Então, a gente veio aqui para a plataforma onde a gente tem as aulas do nosso curso, né, Leide? Para a gente gravar e a gente vai compartilhar a gravação, porque a Leide preparou essa história com muito amor. E antes, Leide, aí ó, sinal da escola tocando. E antes, Leide, de você contar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que foi que começou esse seu interesse pelo universo das histórias, pelo mundo, né, encantado aí das histórias. Como que Uhum. foi que começou isso? Como que você descobriu a tribo? Como que foi essa experiência? Queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, se apresenta para a gente, tá aí toda de figurino. Vocês vão ver que tem a ver com a história que ela vai contar hoje, né? Então, fala um Uhum. pouquinho pra gente aí sobre como que começou essa paixão aí pelo universo encantado das histórias. Oi, pessoal. Meu nome é Leide Glória e eu aprendi a contar história com os meus pais. Meus pais sempre contavam histórias pra gente quando nós éramos crianças, na hora de dormir. E eu fui transmitindo isso para os meus filhos. Mas eu não me sentia, não me achava uma contadora de histórias. Eu fui no Transformo Gerações e aí a Flavinha Gama estava lá. E ela entrou com um figurino belíssimo, uma música que começava falando Era Uma Vez, e aquilo me chamou a atenção, me chamou muito a atenção. E aí o tempo foi passando, mas eu comecei a sentir essa necessidade de me preparar, de contar melhor as histórias, de saber como contar histórias, contar melhor as histórias. Foi quando eu comecei a entrar em contato com ela e descobri a tribo no curso das histórias. Então, eu faço parte da tribo 4 no curso das histórias e foi uma experiência fantástica. Foi muito bom. A gente você aprende a contar histórias, você se empodera. Uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era a questão de figurino, que eu falava assim, eu não quero ficar me sentindo uma palhaça, né? E, e aí a Flávia me ajudou muito nessa questão de preservar minha identidade e de eu não precisar me vestir de palhaça para contar a história, mas de eu ser eu mesma e de uma maneira como que eu me sentisse bem. Por isso que estou aqui vestida hoje com essa roupa imensa, um calor, mas vocês vão ver que faz parte da história que eu vou contar. Ai, que maravilha, Leide. E é isso mesmo, né? As pessoas às vezes acham, né, e se afastam das coisas às vezes, porque a gente tem um julgamento sobre tudo. A gente foi ensinado assim, infelizmente, essa coisa do não julgamento veio para minha vida mesmo com o coaching, né? Porque a gente é ensinado a olhar e criticar isso está certo, está errado. Não, aquilo não é para mim, aquilo não é para mim. E realmente a gente tem que se respeitar. Nem tudo não é, a gente não tem que fazer tudo que todo mundo faz igual. Então, se você não se sente à vontade, eu sempre repito isso, você sabe, né? O figurino, ele é um complemento
da história, mas ele é também uma âncora de empoderamento para a gente. Uhum. Então não adianta nada você vestir, por exemplo, igual, por mais que você admire, né, como você me viu lá no Transforma Gerações, aquele figurino luxuoso, de princesa, não sei o quê, você acha lindo, mas você não se vê naquela forma. E tá tudo bem, não precisa ser assim. Não tem que forçar a sua barra, não tem que forçar a sua natureza, a sua essência. Você precisa encontrar a sua maneira de que aquele figurino complemente você. Fica em pé aí, Leide, pra gente ver direitinho como é que tá isso. Olha o carinho, gente. Tá meio apertado aqui. Tá apertado pra ficar em pé. Levanta só os braços aqui, porque gente, eu achei linda essa manga. Olha que legal, gente. Olha a beca da pessoa. Não é? É uma beca. Eu peguei emprestado. Tá vendo, gente? Olha o carinho. Isso Olha. tudo faz parte dessa composição da apresentação. Então, seja num palco, né, externo, num palco presencial ali perto das pessoas, ou seja, nesse palco virtual, o figurino ele compõe também. Então, a Leide vai contar uma história que é muito linda e ela vai começar a contar agora, ela vai apresentar para vocês, vocês vão entender como que o figurino compõe tudo isso. E eu achei lindo aí esse cenário de fundo, viu, Leide? Tá lindo. Então, vamos, antes que a Leide derreta com esse figurino quente nesse calor. Leide, o palco é todo seu. Gratidão pela história que você vai compartilhar com a gente. Fique à vontade. Obrigada. Eu sou Leide Glória, sou esposa, sou mãe, sou kid coaching, sou pastora e sou contadora de histórias. E hoje eu quero convidar você para entrar comigo nesse mundo mágico das histórias. Para iniciar, nós vamos falar 3 palavrinhas mágicas que eu gosto muito toda vez que eu ouço uma história, que é Era Uma Vez. Então eu vou contar até 3 e você aí onde você está, você vai repetir comigo Era Uma Vez e nós vamos começar a nossa história, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez um povo muito distante que vivia entre 1390 e 1030. Esse era o povo de Israel. E eles estavam vivendo um período muito difícil na vida deles. Eles estavam sendo perseguidos e afligidos por um outro povo. Durante 20 anos, eles foram afligidos por um outro povo. Naquela época, em Israel, não existiam reis. E as pessoas que eram usadas por Deus para aconselhar, para orientar o povo, eram chamados juízes. Então, quando morria um, Deus levantava outro juiz. E durante 20 anos, como falei, o povo estava sendo muito afligido, muito oprimido. E eles cansaram de viver aquela opressão. Então, eles começaram a orar e pediram para Deus que levantasse uma pessoa e que desse livramento para eles. Foi quando surgiu Débora, a única mulher, e eu tenho muito orgulho disso, a única mulher juíza no período de Israel. Débora ficava sentada embaixo de uma palmeira. Ela sentava embaixo da palmeira e ali as pessoas iam ao encontro dela para se aconselhar, para pedir orientação. E ela não era só juíza, no sentido da palavra de julgar, ela também fazia isso. Mas ela também era profetisa. E os profetas e as profetisas eram pessoas usadas por Deus para mandar um recado para o povo. Foi quando Deus levantou Débora para enviar um recado para Baraque. Baraque era o comandante do exército de Israel. Eles não tinham muitos armamentos, eles tinham apenas uma espadinha de nada para poder lutar contra o exército inimigo. O exército inimigo estava muito bem armado até os dentes. Eles tinham 900 carros de ferro. E o povo de Israel estava tremendo de medo diante daquela situação. Mas Deus deu uma estratégia para Débora. Mandou chamar Baraque e explicar qual a tática que eles iam usar na guerra. Baraque ouviu tudo que Débora falou para ele e olhou bem para ela e falou assim: eu só vou se você for comigo.
Débora parou. Interessante. Tudo bem, eu vou com você. Mas fique sabendo que nessa guerra, Deus vai dar vitória para uma mulher. Você não vai ser o herói dessa história. Eu vou ser a heroína dessa história. Eles foram, prepararam 10.000 soldados voluntários, chamaram para poder enfrentar aquele exército gigante com 900 carros de ferro. E eles foram e se colocaram a postos e começaram a guerrear contra o povo inimigo. Foi quando, de repente, veio uma tempestade e os carros de ferro começaram a atolar na lama. E o exército de Israel, com aquela faquinha, com aquela arminha que eles tinham, conseguiu acabar com todo o exército do comandante Sísera. Eles foram derrotados por causa da obediência de uma mulher em entender que Deus pode todas as coisas e lutava por eles. E Débora, além de juíza, além de profetisa, também é uma guerreira, a guerreira que Deus levantou para defender o seu povo. E assim termina essa nossa história. Espero que você tenha gostado e que você guarde com carinho muito grande no seu coração, assim como eu estou no meu, em poder compartilhar um pouquinho dessa história para você. Obrigada. Ai, que lindo! Muito bacana, Leide. E assim, para a gente entender mais um pouquinho, né? A Leide, você é pastora, né, Leide? Sou pastora. E é muito bacana a gente ver isso, porque algumas pessoas pensam, né, que a gente só tem um jeito de contar histórias, só tem um tipo de histórias que a gente pode contar. E, na verdade, a gente precisa respeitar isso também, né? A verdade que a gente carrega, o que a gente acredita, para a gente levar isso, porque a gente precisa levar a verdade para as histórias que a gente conta. A gente tem que criar essa conexão, né, Leide? Sim. E me conta que antes você já contava, né, histórias lá na igreja, como é que era? Eu contava para as crianças na igreja, em casa, para os meus filhos, sempre contei histórias, mas eu não me julgava uma contadora de histórias, achava que era uma coisa muito grande, muito distante da minha realidade. E aí eu aprendi no curso das histórias que todo mundo pode contar história, né? Todo mundo pode contar história do seu jeito, da sua maneira, e história, e eu gosto muito porque história transmite princípios, né? Transmite valores. Às vezes, quando eu quero ensinar algo para os meus filhos, eu conto uma história, nem que eu tenha que inventar. Eu conto a história para transmitir para eles algum tipo de ensinamento, né? Essa semana vi muito, a gente recebe muito WhatsApp, muitas mensagens no WhatsApp falando da Momo que está aparecendo, está falando para as crianças cometerem suicídio e tudo mais. E eu estou pensando e pedindo a Deus, para Deus me dar uma direção para encontrar uma história que eu possa transmitir esses princípios para os meus filhos. E aí eu posso compartilhar também com outras mães, com outras famílias, né? Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tão conturbados, e eu vejo as crianças tão vulneráveis à tecnologia, tão vulneráveis à falta de informação, que nós, como contadores de histórias, podemos fazer diferença nessas vidas. Podemos ajudá-las a ver o outro lado, a entender que tem outro caminho, que leva a gente para o mal. Outras opções também, né? Verdade. Eu vejo muitas vezes, né, que as crianças e até os pais, eles ficam muito sem opção por causa dessa nossa vida hoje tão corrida, enfim, e acabam que vem mesmo na tecnologia uma muleta, né? Um suporte para ajudar nessa etapa, para distrair, para dar um estímulo e tal. E a tecnologia pode ser muito favorável, mas a gente precisa estar presente, né? E nada melhor do que estar presente do que esse ato de contar uma história, né? Do olho no olho, de conservar isso. E, Leide, o que mudou de antes para agora, né? Depois que porque antes você já contava, que antes você já contava as histórias para
os seus filhos, já contava lá na igreja. E o que que mudou, assim, em relação a como a Leide contava antes e como a Leide conta agora? Ah, mudou bastante. Mudou bastante, porque você aprende técnicas para se preparar, para poder contar história. E eu sempre, toda apresentação que eu faço, independente de ser contação de histórias ou não, eu vou com medo. Assim, com medo de ter que enfrentar as pessoas, de ter que falar e levar uma palavra, levar uma ministração, uma palestra, o que seja. E quando eu fiz o curso, eu aprendi várias técnicas que a gente utiliza antes de você se apresentar. Isso foi muito importante. Eu me senti empoderada para poder fazer aquilo. Então, como você falou, o figurino também faz parte do nosso empoderamento. Aí tive que atender umas pessoas que vieram aqui em casa para arrumar o telhado, e começou a acontecer um monte de coisa, e a conexão que não ia, eu falei, meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer? Mas quando eu vesti a roupa, quando eu peguei e vesti a beca, eu falei assim, tô pronta. Exatamente. Porque eu me preparei antes para isso, mas quando você veste, você fala, pô, pode acontecer o que for, eu tô pronta, eu vou lá e vou fazer. Então foi muito bom para mim isso. Porque a gente entende nesse momento, né, Leide, que teve toda uma construção antes, né? Você não caiu aí de paraquedas. Uhum. Então, isso é muito bacana de perceber e de ver em você esse empoderamento. Eu que acompanhei o processo, né? Eu fico super emocionada mesmo de ver, assim, você brilhando desse jeito com essa história tão bacana e uma história que está lá na Bíblia. E olha que bacana, né? Quando você conta através de uma história, mesmo que seja uma história inventada, uma história que já existe, uma história bíblica, você faz com que as pessoas não tenham tanta resistência a ouvir o que você tem a dizer a ela. Então, você, como você disse, né, você pode ensinar valores, você pode trazer vários ensinamentos sobre a vida através dessa história. E aquilo cai mesmo, né, como um bálsamo, né? Cai ali dentro, a pessoa processa aquilo, vai refletir e vai fazer esse paralelo em outras situações. Né? E isso é que é o bacana, assim, da gente ver o poder das histórias acontecendo. E é muito bacana, né, Leide? Você está falando, estava lembrando que a primeira vez que eu fiz uma apresentação como contadora de histórias foi no Dia das Crianças. Nós fizemos uma programação especial para as crianças lá na igreja. Aí a roupa, eu mandei fazer roupa, não deu certo a roupa, foi aquela choradeira, que a roupa não tinha dado certo. Falei, nossa, eu levei tanto tempo para me acostumar em vestir um figurino e agora não dá certo. Mas aí aluguei uma outra roupa e entrei e fiz a apresentação e no final veio uma mãe e ela falou assim para mim, ai, eu me senti tão bem, eu me senti como se eu fosse uma criança e aquilo me trouxe muita alegria, né? Porque às vezes a gente tem esse preconceito na nossa cabeça, essa crença de que mas história é só para criança. E naquela história eu consegui contar para as crianças, envolver os adultos na história, tanto que eles sentiram acolhidos, né? Não só de, voltei à minha infância, mas sentiram acolhidos por aquela história e eles gostaram da história. Depois nós fomos no asilo, aí eu pude contar também a história no asilo e para mim foi muito, muito gratificante, né? Porque todo mundo gosta de história, né? Todo mundo ama história. E é exatamente isso, né? Porque quando a gente conta, a gente resgata a criança interior que existe em nós, porque a gente vai mudando de fase, mas ainda está aqui dentro. O que a gente sentia, a gente tem essa memória, né? Porque a gente sentia quando criança, quando adolescente, quando jovem, só que a gente vai esquecendo disso, né? A gente veste, agora eu sou adulto, agora eu tenho que fazer esse papel. E quando você se permite esse momento, através desse ato, né, lúdico aí da contação de histórias, você lembra dessa época, desse momento, e aí você começa. Por isso que eu falo muito, né? O tanto que as histórias são terapêuticas. Você faz esse encontro e tem esses resgates, né? Então é muito bacana. E é uma honra para mim muito grande, Leide, ser contadora de histórias ao lado de uma pessoa tão incrível quanto você. Então, assim, de verdade, eu saúdo você enquanto contadora de histórias que sou.
E gratidão, né, por espalhar no mundo aí o poder das histórias com tanta docilidade, com essa amorosidade que você tem no sorriso, no olhar, assim. Lindo, lindo de te ver, viu? Gratidão, parabéns. Foi linda essa história. Prazer é meu. Então é isso. Gratidão por você ter acompanhado aqui a nossa contação de histórias da Lady Glória, que contou sobre a Débora, a juíza. Ô, Leide, onde que está essa história? Ai, deixa eu falar, meu pai. Ela se encontra na Bíblia, né? Nesse grande livro do saber, que é a Bíblia, no livro de Juízes, capítulos 4 e 5. Ah, bacana, viu, gente? E é muito importante isso, né? A gente sempre falar a referência da história que a gente está contando, para a gente espalhar também o gosto pela leitura, que esse é um dos nossos papéis enquanto contadoras e contadores de história. Então, gratidão, que você tenha um lindo dia do contador e da contadora de histórias. E vamos celebrar, porque hoje tem muito mais apresentações por aí.